Oiê, tudo bem? Gente, vamos lá. Agora eu tô animada que a gente tá falando de coisas mais disruptivas. Agora a gente vai falar da vida real, dos problemas tudo, das emoções, que eu gosto dessas coisas, entendeu? Porque se não for pra chorar, se não for pra ficar alegre demais, eu também tô fora. Porque aqui é intensidade, assim, 880 nas emoções. Então, adoro essa parte quando a gente fala, ai, que a vida é assim, né? Muita emoção. Eu gosto. Então, vamos lá. Eu separei um tema pra gente falar hoje, que é o seguinte. Bom, a gente falou que tudo que eu atraio sou eu mesmo que atraio, né? Sou eu a responsável por isso. Eu que chamo tudo que acontece na minha vida, né? Então, agora eu quero trazer um outro tema que é polêmico também, pra gente pensar juntos. E o tema o meu problema não é o meu problema. Difícil, mas vou explicar. O que eu quero dizer com isso? O problema que a gente acha que é o problema, então vamos lá, vamos pegar um exemplo aí sei lá, num campo profissional. Vamos dizer que seja aí alguma questão com hierarquia, né? Vamos dizer que, não sei, uma relação difícil. Eu já tive uma situação dessa de não ter uma relação muito boa com o chefe que eu tinha na época. E essa pode ser um exemplo pra gente trazer aqui. Mas pode ser qualquer outro, tá, gente? Pensar nos problemas tudo aí da vida. Vamos colocar a cabeça aí pra pensar, pra nós ter outras opções aqui também pra trazer. Então, vamos pensar nessa situação em que a gente tem uma situação aí difícil com a relação com o chefe. O que eu quero trazer aqui é que se eu atraio tudo isso pra minha vida, né? Essa situação, esse chefe, eu não me dar bem com esse chefe, e tudo isso que tá acontecendo, se eu sou responsável por isso, tem a ver com alguma coisa que eu preciso viver, né? Tem algum porquê aí por trás que a gente não vai saber, mas tem algum motivo, tem pra essa pessoa ter encarnado na minha frente, ter sido meu chefe, certo? Então tá bom. Aí aqui que começa a nossa averiguação. O meu problema não é o meu problema. Se eu acho que o meu problema é o meu chefe, eu preciso começar a investigar aqui dentro de mim. O que eu sinto nesta relação com esse chefe? O que eu sinto quando acontece tal situação com este chefe? O que eu sinto em relação às autoridades da minha vida? Onde eu aprendi a sentir isso, né, em algum momento da minha vida? Que outra figura de autoridade da minha vida, um pai, uma mãe, uma avó, tem características parecidas com esse chefe? E aí a gente começa a entender que, no final, esse problema que chegou aqui, ele no final é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? E aí que começa uma outra etapa da nossa conversa, que é a gente vai trabalhar sim nessa questão interna, né? Nessa história que a gente vai contar pra gente mesmo, obviamente, porque isso é a nossa base, mas a gente também vai trabalhar um outro pilar que ele é tão importante quanto, e que a gente não consegue ir para um segundo pilar se a gente não tiver o primeiro bem desenvolvido, né? Que é eu ter essa consciência expandida, essa nova consciência de encarar os desafios da vida, que é o de limpar todas essas emoções, essas coisas ruins que fica dentro da gente, que a gente fica atraindo só
as coisas ruins, entendeu? A gente tem coisa ruim dentro e a gente atrai mais coisa ruim, e aí é um ciclo vicioso, porque aí não para de chegar coisa ruim pra nós. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? A gente quer ser feliz, a gente quer se libertar, né? Dessas coisas aí que acompanham nós. Então, eu acho que o desafio, acho não, tenho certeza, que o desafio que eu quero e a cutucada de hoje é: tenta avaliar algum probleminha aí que tem na sua vida. É o filho que tá incomodando, é o marido, é a mãe, qual que é essa figura que no final tá incomodando? E tenta pensar que o meu problema não é o meu problema. Tenta pensar o que tem por trás desse problema. E vamos começar a fazer perguntas. Tá, e o que eu sinto em relação a isso? E o que isso tem a ver com a minha história? Onde eu aprendi isso? Entende? E a gente vai começar a entrar numa análise um pouco mais profunda dos problemas que estão acontecendo com a gente. Certo? Beijos, até a próxima!